extraordinárias. Como pode ser? Como são capazes de escrever uma história de bênçãos e vitórias nas maiores lutas ou dentro da fornalha ardente? Graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Obrigado pela sua companhia, você que nos assiste agora. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Deus o abençoe. Tenha um domingo em paz, confiante no Senhor Jesus, porque os que confiam no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, permanece para sempre, né? E todos os domingos você já tem esse encontro marcado conosco, onde nós estamos orando por você, pela sua casa, pela sua família. E Deus tem uma palavra para você, né? Deus tem uma palavra para você. Nós sabemos que Deus tem o melhor para nós. Nós estamos vivendo, para as igrejas de um modo geral, aliás para o mundo, muitas mudanças. E nós, como servo de Deus, estamos acompanhando nossos decretos, nossos governantes, naturalmente, temos que obedecer. E as igrejas vão se adaptando aos horários, né? Umas fazem pela manhã, outras na parte da tarde, porque à noite nós não estamos sendo permitidos, não é? Menos ruim porque na outra vez foi pior fechar as igrejas que legalmente, por lei, em nosso país não poderiam, não pode, dentro da nossa Constituição. Infelizmente, alguns tomam atitudes que não está na Constituição e fazem isso, e às vezes nós temos que obedecer e respeitá-lo por temor a Deus e obediência também, para não causar problema mais do que já está existindo. Mas quero dizer para você que seja motivo para você ficar mais perto de Deus, mais perto do Senhor. Nós estamos vivendo época em que temos que ter muito cuidado com tantas coisas negativas que têm existido, que levam para destruir, até pânico para as famílias. É muito triste, mas nós como cristãos, como homem de Deus, damos uma palavra para você. Se Deus é por nós, o apóstolo Paulo já dizia, quem será contra nós? O salmista diz assim, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. O Salmo 91. Então é importante você memorizar a palavra de Deus. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, com certeza, você colocando a palavra de Deus em primeiro lugar, com certeza, você vai vencer. E Jesus ainda completou, quem perseverar até o fim será salvo. Então é importante você ter isso, nunca desanimar e continuar firme trabalhando para Jesus. É isso que a igreja Deus é Espírito. É isso que nós fazemos nesse ministério. Pregamos a palavra com dedicação, com fortaleza, com amor, com perdão, com a paz, e transmitindo para você o melhor. Acredite, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Continue conosco em nome de Jesus. No final eu vou estar orando por você em nome de Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. Quero fazer aqui uma leitura em Malaquias, no capítulo 3, a partir do versículo 8. Eu quero aproveitar a nossa semana que nós estamos aí em campanha pelos dizimistas, ofertantes da Casa do Senhor, que todo mês nós fazemos, né? Todo mês, a primeira semana de cada mês do ano, nós fazemos essa campanha de oração pelos dizimistas e ofertantes da Casa do Senhor. Eu quero fazer essa leitura aqui, a gente fazer aqui umas considerações bem importantes para as nossas vidas. 3:8 de Malaquias diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que haja a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, algumas considerações, eu não quero me prender muito ao óbvio que normalmente nós falamos. Algumas considerações bem interessantes. A primeira coisa que nós temos que ver aqui é que o livro de Malaquias é um livro que ele fala de honra. O povo de Israel, eles foram se desviando do Senhor em muitas áreas. E o profeta ele vem denunciando alguns desvios que o povo estava cometendo. Dentre eles, ele chega especificamente aqui nessa área. Mas nós, quando nós damos uma olhada melhor, nós observamos que o livro de Malaquias ele vem denunciando algo, a desonra. Deus, ele, lá no capítulo 1 de Malaquias, ele diz assim: o filho honra o pai, e o servo honra ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu respeito? Olha que interessante. E quando você vai ver, que eu não vou ler, até questão de tempo, mas quando você vai observar aqui aonde Deus estava querendo chegar nessa desonra, era justamente se retratando do quesito das ofertas, né? Daquilo que o povo trazia diante do Senhor, os sacrifícios, que muitas das vezes eram ofertas ruins que Deus não recebia por conta de que eles levavam aí qualquer tipo de oferta, de qualquer jeito, ao qual o próprio Deus chama de desprezível. E é interessante que muitas das vezes, quando nós tratamos desses assuntos, existe a questão que se usa aqui, a questão da maldição, dos dízimos, das ofertas. Mas sabe o que é uma coisa interessante? Deus ele está falando primeiramente da desonra, né? E quando nós vemos aqui no capítulo 2 Deus ainda tratando do assunto com os sacerdotes, no capítulo 2, no versículo 2, ele diz assim, se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e vos amaldiçoarei, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Aliás, já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais o coração a isso. Olha que interessante, Deus está falando de maldição muito antes, ele está exatamente tratando lá no capítulo 3 dos dízimos, das ofertas que deveriam ser trazidas, ou porque o povo estava roubando ao Senhor. Você vê que a maldição já está caindo aqui no capítulo 2, justamente pela falta da honra. Porque, meus queridos, quando a gente vai lá para Provérbios, no capítulo 3, no versículo 9, a Bíblia vai dizer assim, honra ao Senhor com as primícias da tua fazenda ou dos teus bens. Então você vai perceber que trazer ao Senhor as ofertas, trazer ao Senhor os nossos dízimos, é primeiramente uma questão de honrar ao Senhor com a nossa fidelidade. Entendendo? Então, é uma questão de honra. Deus ele está buscando honra. Outra coisa bem interessante, ainda tratando-se da questão da honra, que quando a gente olha para dízimos e ofertas, muitos pensam, eu tenho que levar os dízimos e as ofertas
por questão da igreja, temos que sustentar a casa do Senhor, e realmente temos. O próprio capítulo 3, onde lemos, vai falar para que haja mantimento na minha casa. Mas entenda, o mantimento da casa do Senhor, ela é uma consequência da causa dos dízimos, mas ela não é o foco, ela não é a causa do porquê nós dizimamos. Nós dizimamos e ofertamos na casa do Senhor pela única causa: honrar ao Senhor. Honra ao Senhor com os teus bens. Deus aqui em Malaquias está pedindo: eu quero honra de vocês. Vocês não estão me honrando naquilo que vocês estão me trazendo, ou porque vocês não estão me trazendo. Era duas desonras, porque eles não estavam trazendo como realmente deveriam fazer, né? E em alguns casos, quando traziam, estavam trazendo de má fé, de qualquer forma, e estavam desonrando ao Senhor, e por isso vinha a maldição sobre eles. Outra coisa bem interessante, meus queridos, então aqui só concluindo o pensamento, que a causa de nós trazermos as ofertas não é a questão simplesmente de trazer o mantimento à casa do Senhor, mas a causa é a honra. O mantimento à casa do Senhor é a consequência daquilo que se faz, da administração que vai se fazer, obviamente, com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Outra coisa bem interessante que eu observo aqui em Malaquias é quando ele diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Uma das coisas bem interessantes que é notável a gente perceber é que muitas pessoas às vezes querem discutir a respeito de se elas podem ou não pegar seus dízimos, dar ao pobre, dar ao necessitado, ou levar a uma igreja que seja mais pobre que a dela, uma igreja mais necessitada que a dela. Mas você precisa entender algo: tratando-se de dízimos e ofertas, não se trata de necessidade. Nós não trazemos os nossos dízimos à casa do Senhor, nós não trazemos as nossas ofertas à casa do Senhor por necessidade. Você nunca deve dar o seu dízimo ou sua oferta por pena, nunca. Muito menos deixar de dar por achar que o templo, que a igreja, que a sua congregação é rica ou tem o suficiente. Não se trata de necessidade, se trata de honra. Então você tem que trazer os seus dízimos à casa do tesouro. Outra coisa interessante: se eu posso ou não levar ao pobre, ao necessitado, não. Aqui está bem claro: trazer a casa do tesouro. Traga a casa do tesouro. É aqui que Deus quer que você traga. Com relação aos pobres, aos necessitados, à viúva, ao órfão, Deus também requer de nós um cuidado, mas isso é bem diferente, não tem nada a ver com dízimos e ofertas. Quando nós vamos para Isaías, no capítulo, louvado seja Deus, capítulo 58, no versículo 7, ele diz assim, falando do verdadeiro jejum que ele queria do povo de Israel, ele diz: porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados? Então, quando vires o nu, o cubras, e não te esconda da tua carne. Esse aqui é um versículo entre muitos em que a Bíblia vai demonstrar, Deus vai falar a nós com relação ao nosso cuidado com os pobres, com as pessoas necessitadas. Mas nós temos que fazer isso com a renda que é nossa e não com o que é do Senhor. Com o que é do Senhor é levar a casa do Senhor, a casa do tesouro. Outra coisa que muitos às vezes se indagam, às vezes nós queremos ser administradores, nós queremos autonomia sobre a administração daquilo que se faz com relação a dízimos e ofertas que entram na casa do Senhor. Então muitas pessoas, eu vou levar, mas eu quero ver isso, eu quero ver aquilo. Entenda uma coisa, querido, nós não somos juízes e administradores das nossas ofertas, daquilo que nós levamos ao Senhor. Para isso, Deus já colocou homens que são os pastores, que eles administram os dízimos e as ofertas. E isso você vê tanto no Velho Testamento quanto você vê no Novo Testamento. No Velho Testamento eram os levitas, os sacerdotes. No Novo Testamento você vê que eram os apóstolos que administravam aquilo. Então não cabe a nós ser juízes, ditar o que deve se fazer, o que não se deve se fazer. O nosso papel é trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas
a casa do tesouro. O que se faz, não se preocupe, porque o Senhor, Ele vai julgar todas as coisas. Se há um abuso do direito, eu digo um abuso, não um direito, porque um direito há, óbvio. Mas se houver um abuso de direito com relação à administração na casa do Senhor, com relação ao financeiro, não se preocupe, que o Deus que está no céu vê todas as coisas e o Senhor vai prestar conta com cada um de nós, tá certo? Mas ainda assim, o nosso dever é trazer a casa do Senhor e entregar. E com tudo isso, o que eu quero que você saiba é que a bênção de Deus está clara. A Bíblia diz, e por causa de vós, ele diz assim ainda no 10, né? Trazei os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de ministro, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher, diz que é muita abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, ele não destruirá os frutos da vossa terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor. Então essa é a bênção de Deus, entre outras que a Bíblia nos apresenta a respeito de quando nós trazemos os nossos dízimos e as nossas ofertas à casa do tesouro. Então não deixe de trazer, seja fiel ao Senhor e o Senhor será fiel a você, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor a todos. Muito bem, esta é a hora de oração, hora específica. Esta semana nós estamos nos 7 dias de campanha de oração pelos dizimistas. Inclusive, vou colocar aí o nosso Pix aí, você está colocando, né? Coloca aí o Pix da igreja, você pode também fazer o seu depósito, a sua transferência, porque nós vamos continuar com o objetivo ganhando alma para Jesus, abrindo igreja. Estamos construindo igrejas em vários lugares, aí nós não paramos nossas construções em Iguatu, estamos ampliando o trabalho, mesmo dia de situação, mas nós estamos terminamos a coberta agora de um grande templo lá, ali na Praça 7 de Setembro, e outras igrejas nossas, na sede nós continuamos reformas. Ninguém para, e não vamos parar, em nome de Jesus, até Jesus voltar. Você quer ver, quer nos ajudar? Procure-nos, né? Estamos formando obreiros para enviar para a obra e jamais vamos parar até Jesus voltar, para a glória do Senhor Jesus, né? Por isso agora eu quero orar por você, orar pelo seu dízimo, pelo dizimista, por aquele que não é, né? E para Deus nos dar sabedoria para administrar. E por você que está doente, você que está precisando ser curado, creia no milagre. Tudo é possível se crer. Deus, acima de tudo, o Pai, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito conosco, pelas bênçãos derramadas, pelos milagres, porque estamos vivos, Senhor, em primeiro lugar. Só te pedimos força, coragem, saúde agora, para que a gente possa continuar pregando a Tua palavra, levando o Evangelho, Senhor, levando as boas novas do Senhor Jesus. Nos encoraja, nos anima, Senhor. Abençoa aquele que está com alguém de seus familiares doentes em casa, ou mesmo no hospital. Esse que está abatido, oprimido por alguma coisa. Eu repreendo esse espírito de opressão, essa doença do diabo, essa epidemia sai em nome de Jesus. Nos encoraja, Senhor, nos fortalece, nos alegra. Abençoa os irmãos que têm sido fiéis. Levanta mais dizimistas, Senhor. Me dá sabedoria para administrar a Tua igreja, Senhor, meu Pai. Administrar a obra do Senhor, no temor, porque o princípio da sabedoria é o temor a Ti. E abençoa todos os irmãos que estão me assistindo agora, dando a paz neste lar. Envia o Espírito Santo, o Consolador, para nós suportarmos o momento e nos dar da Tua bênção, a Tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, meus amados irmãos. Deus abençoe vocês, tenham uma boa semana. Visite uma das igrejas Deus é Espírito. Hoje mesmo você pode nos visitar, em nome de Jesus, e ser abençoado. A você do interior, os irmãos lá de Iguatu, de Quixelor, que estão sempre me assistindo, da região de Sobral também. Deus abençoe vocês em nome de Jesus, e que
Continue orando por nós, para que continuemos fazendo a obra do Senhor Jesus, tá bom? A paz do Senhor e até o próximo final de semana. Você pode também estar nos ouvindo pela Rede Muriá de Rádio, através do aplicativo, ou mesmo em Aracati, 99,7, e assim por diante. Que a paz do Senhor seja com todos, em nome de Jesus. Amém. Homens e mulheres comuns, fazendo coisas extraordinárias. Como pode ser? Como são capazes de escrever uma história de bênçãos e vitórias?